Qual é o assunto de hoje, então, Franquinho? Qual é o assunto de hoje, Franquinho? Ondas. Ah, são as ondas. Cai onda no vestibular? Cai ondas, cai a matéria chamada ondas no vestibular. Cai de forma fácil, cai de forma difícil? Cai de forma fácil, graças a Deus, amém. Então, aquela questãozinha de onda é aquela questãozinha que você está proibido de errar. Proibido. Deus que me livre de você errar. Então, vamos lá. Primeiro, definição de onda. O que é onda, Franco? Imagine a superfície de um lago, tudo em perfeito equilíbrio. Aí você solta uma pedra. Onde cai a pedra, surge uma depressão, depois de uma elevação, depois outra depressão, depois outra elevação. Você percebeu que você vai perturbar o sistema num ponto, e essa perturbação, gente, ela vai se propagar. Você vai perturbar num ponto e essa... Deixa eu só arrumar aqui. Você vai perturbar num ponto e essa perturbação se propaga. Então, a gente diz que isso é uma onda. É a propagação de uma perturbação. Imagina uma corda esticada, você oscila, como diz Osmene, lá de Toledo. Você balanga, né, Atiusi? Você balança a corda e essa corda oscila para cima e para baixo e essa perturbação se propaga ao longo da corda. Isso é uma onda. Franco, você está querendo dizer, então, que onda é a propagação de uma perturbação? Exatamente isso. Aí, Franco, eu quero anotar. Você pode repetir? Claro que eu posso. O que é uma onda? É a propagação de uma perturbação com transporte de energia e sem transporte de matéria. A onda não transporta matéria, só transporta energia? Só. Onda só transporta energia. Aí, Franco, mas quando eu vou para a praia, eu tento segurar a onda no peito. E a onda me joga longe, Franco. Eu não sou matéria. Você é matéria vivente. Mas aquilo que te joga longe não é onda. Como não? Aquilo é correnteza. Vou te contar uma história. A onda, quando ela está chegando na superfície, ela vai para a região mais rasa, ela fica mais lenta. Ela sofre um fenômeno chamado refração. E ao ficar mais lenta, ao refratar, ela varia a velocidade. Aí as pessoas falam, a onda quando chega perto da praia, ela muda a velocidade, muda. Ela fica mais rápida ou mais lenta? Aí a pessoa, estou na dúvida, fica mais rápida. Claro que não, né, gente? Se ela ficasse mais rápida, ela ia chegar na praia, ia decolar, ia embora. Hello! Ela fica mais lenta até parar, concorda ou não? Então, à medida que ela vai ficando mais lenta, as de trás estão mais rápidas, as da frente estão mais lentas, as de trás estão mais rápidas. As de trás sobem nas da frente. Elas encavalam. Já ouviram o termo encavalar? Uma encavala na outra. E a onda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um momento que ela não tem estrutura física para aguentar. Ela quebra. E ao quebrar, ela desmorona. E ao desmoronar, ela vira correnteza. Aquela correnteza, se ela bater em você, ela te joga longe. Mas a onda em si, ela não transporta matéria, que fica bem para dentro do mar. A onda passa por você, você apenas sobe e desce. Beleza? Onda não transporta matéria, onda só transporta o quê, gente? Energia. Eu tenho, galera, dois tipos de ondas. Existe uma classificação de ondas. Eu posso classificar as ondas quanto à natureza, eu posso classificar as ondas quanto à direção de vibração. A gente pode fazer isso? Claro que a gente pode. Eu vou começar classificando as ondas quanto à natureza, certo? Classificação das ondas quanto à natureza. Franco, repete para mim a definição de onda. Onda é a propagação de uma perturbação com transporte de energia e sem transporte de matéria, beleza? Tá. Como que nós vamos classificar as ondas agora? Quanto à natureza. Quanto à natureza, ela pode ser de natureza mecânica,
Ela pode ser de natureza mecânica ou ela pode ser de natureza eletromagnética. Eu vou começar falando para você a onda de natureza mecânica, tudo bem? Qual que é a onda de natureza mecânica? Gente, veja só essa situação aqui. Eu tenho um monte de molequinhas. O que é molequinha? Molequinha é o nome que eu dou às moléculas pequenininhas, tá? Imagine um monte de pedrinhas de dominó. Imaginaram um monte de pedrinhas de dominó? O que acontece se eu chego e empilho pedrinhas de dominó? Já fizeram aquela brincadeira? Não? Você empilha pedrinhas de dominó. Você empilha pedrinhas de dominó, certo? Só um pouquinho, gente. Aí, as pedrinhas de dominó estão todas empilhadas, não. Tudo emparelhadas, você emparelha elas. Você derruba a primeira derruba a segunda derruba a terceira derruba a quarta e todas caem. Você perturbou num ponto e essa perturbação se propagou através da matéria. Quem é a matéria? Pedrinhas de dominó. Pedrinhas de dominó, beleza? As pedrinhas trocam de posição uma em relação à outra, uma vai lá para frente. Não, elas apenas vibram uma sobre a outra e a primeira não vai ser a última e a última nunca vai ser a primeira, beleza? Então funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma situação de equilíbrio, eu tenho moléculas, eu tenho matéria numa situação de equilíbrio. Se eu perturbo a primeira perturba a primeira vibra e perturba a segunda vibra e perturba a terceira vibra e perturba a quarta, e eu tenho aqui, nasce o quê? Nasce uma onda. Então isso é onda mecânica, proveniente da deformação de um meio material. Naturalmente tem que ter o quê, gente? Matéria. Se não tiver matéria, não tem onda mecânica. Apesar da onda mecânica não transportar matéria. Tem que ter matéria, mas ela não transporta matéria. Muito bem, tá. Essa onda mecânica, ela é muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, ondas na água, ondas em cordas, ondas em mola. Mas a mais famosa de todas, qual é a mais famosa de todas? É o som. A mais famosa de todas é o som. Então, quando eu falar ondas mecânicas, você vai lembrar de ondas em água, ondas em molas, ondas em cordas. São exemplos de ondas, Branco? São exemplos de ondas mecânicas. Tudo bem, gente? Mas a principal delas, qual que é a principal delas? A principal é o som. O som é uma onda mecânica? É. Quando eu falo com vocês, minhas cordas vocais, elas vibram. Elas vibram. Elas vibram. Lembrando que o nome de cordas vocais não são cordas vocais, são pregas vocais. Quando eu falo com vocês, minhas pregas vibram. Ai, Fran, E o ar que está em volta dela vibra. E essa vibração vai passando de molécula a molécula. Até ser aquela pelezinha fininha que nós temos, que nós chamamos de tímpano, beleza? E a gente ouve a onda. Ah, então o som é uma vibração mecânica. É. Mas é qualquer vibração mecânica? É qualquer vibração mecânica? Ela, professor, coloca a câmera um pouco mais para a sua direita. Melhorou? Melhorou? Thaís? Deu uma viradinha. Melhorou ou não? Melhorou. Então tá bom. Então, gente, onda, o som é uma vibração mecânica? É. Mas é qualquer vibração mecânica? Não, não é qualquer vibração mecânica. Existe um limite de vibração que a gente fala. Existe um limite mínimo e um limite máximo. Você está brincando, sério. Existe um limite mínimo e um limite máximo. Então, aqui eu tenho som. Aqui eu tenho som. Existe uma grandeza, gente, chamada frequência, que é o número de vezes que a onda vibra. É o número de vezes que a onda vibra. Se a vibração do som for no mínimo 20 vezes por segundo, que nós chamamos de 20 Hz, e no máximo 20 mil vezes por segundo, que nós chamamos de 20 mil Hz, se estiver nesse limite de vibração, consegue sensibilizar o meu ouvido, e eu consigo ouvir. Então, som é uma vibração mecânica, se é uma vibração mecânica não existe no vácuo,
que pode sensibilizar nossos ouvidos. Sim, mas para poder sensibilizar nossos ouvidos, tem uma frequência mínima e uma frequência máxima. Sim, a frequência mínima é 20 Hz. Sim, a frequência máxima é 20.000 Hz. Exatamente isso. Franco, e se eu tiver uma vibração mecânica menor que isso? Se você tiver uma vibração mecânica menor que 20 Hz, aí é o infrassom. Se eu tiver uma vibração mecânica maior que 20.000 Hz, aí é o ultrassom. Então, menor que 20 Hz, infrassom. Sim, alguns animais conseguem ouvir, né? Por exemplo, cachorro ouve o infrassom, passarinho, vaca, os animais, de uma forma geral, ouvem o infrassom. Tá. Acima de 20.000 Hz, o ultrassom. Alguns animais também conseguem ouvir, né? Mas o principal é o morcego, né? Que ele se orienta através do ultrassom, porque além dele ouvir, ele também emite ultrassom. Mas isso não vem ao caso, porque não é o tipo de pergunta que a nossa UFPR vai fazer, beleza? Tranquilos, gente? Então, galerinha, eis aí o que é onda mecânica e o que é som. Sobre o som, tem mais uma informaçãozinha que é importante. Algumas informaçõezinhas que são importantes vocês saberem sobre esse bendito. Ele é muito importante para nós, e a UFPR gosta dele. O que você tem que saber dele? Tá. Primeiro, o que você tem que saber do som? O som é uma onda que não existe onde? Não existe no vácuo. Não existe no vácuo. Por quê? Porque é uma onda mecânica. O que mais que eu tenho que saber sobre o som? Você tem que saber que o som é uma onda longitudinal. Longitudinal. O que é uma onda longitudinal, Franco? Eu não sei o que é uma onda longitudinal. É aquela que vibra e se propaga na mesma direção. Não entendi. Vou te dar um exemplo. Olha só, vou fazer aqui no cantinho o exemplo da longitudinal para você. Quer ver? Eu já vou pagar. Tá? Aqui eu tenho uma mola. Estão vendo uma mola? A minha mola. Aí, se eu vibrar essa mola para cima e para baixo, se eu vibrar essa mola para cima e para baixo, eu vou chamar de direção de vibração. Eu vibro essa mola para cima e para baixo. Vocês concordam que essa mola vai ter compressão, rarefação, compressão, rarefação? A mola vai fazer isso. A onda vai se propagar para cima e para baixo. A gente chama de direção de propagação. Se eu vibro a mola para cima e para baixo, a onda vai se propagar na vertical. A mola vibra na vertical e a onda se propaga na vertical. Então, aí, eu posso dizer que a direção de vibração e a direção de propagação são iguais. Isso é onda longitudinal? É. Isso é onda longitudinal. O cara não vai ficar perguntando isso para você, mas ele vai perguntar se o som é longitudinal. Aí você tem que saber. O som é uma onda o quê, gente? Longitudinal. O que quer dizer uma onda longitudinal? Vibra e se propaga na mesma direção. Quando eu falo com vocês, as moléculas de ar vibram para frente e para trás, para frente, e essa vibração vai passando até chegar a você. O som não vai assim. Não, o som não vai assim. O som vai assim. Tipo uma dancinha? É, tipo uma dancinha. É assim que o som vai. Então, o som é o quê, gente? Longitudinal. Outra coisa, o som não pode ser polarizado. O som não pode ser polarizado. Semana que vem vai ter uma aulinha sobre fenômenos, e eu vou falar para vocês o que é polarização. Vai ter uma aula sobre polarização, mas eu vou ser bem sincero com você. Sabe como que a Federal fala de polarização? Só comparando o som. A Federal fala de polarização só perguntando se o som pode ou só não pode ser polarizado. Ela quer saber isso. O som pode ser polarizado? Não. Franco, eu não sei o que é polarizado. Não interessa, não sabe. O importante é que você sabe que o som não pode ser polarizado. O som pode ser polarizado? Não.
O som não pode. Por que o som não pode ser polarizado? Porque ele é uma onda longitudinal. O som não pode ser polarizado porque é uma onda longitudinal. Aí, Franco, mas eu não vou dormir em paz se você não me contar o que é uma onda, por que o som não pode ser polarizado, o que é polarizar. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Beleza? Vem aqui comigo. Olha só isso que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui. A onda que eu acabei de apresentar para você é a onda chamada longitudinal, ali no cantinho da molinha. Só que existe outro tipo de onda, existe a onda transversal. A transversal é mais famosinha. É mais famosinha? É, quer ver a transversal? A transversal é essa, ó. A transversal é essa. Uma corda. Aí eu venho aqui e oscilo essa corda. Eu vibrei a corda aqui, direção de vibração. E a corda, a onda se propagou aqui, direção de propagação. Vocês concordam que eu vibrei a corda aqui, vibração, e a onda se propagou aqui, propagação. Vocês perceberam que são perpendiculares? Vocês perceberam que a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares entre si? E esse tipo de onda é chamado de transversal. Transversal. Esse tipo de onda é chamado de quê, Fran? Transversal. O que é onda transversal? Vibra numa direção e se propaga na outra. O que é onda longitudinal? Vibra e se propaga na mesma direção. O som é longitudinal. Beleza? Entenderam o significado de transversal e longitudinal? Entenderam o significado de transversal e longitudinal? Lembrando que longitudinal é isso. Ó, lembrando, preciso fazer aqui, repetir para você aqui. A molinha, aí eu vibro a molinha, beleza? Aqui eu vou ter compressão, rarefação, compressão, beleza? Essa é longitudinal. Vibra na vertical, DV, direção de vibração, e se propaga na vertical, DP, direção de propagação. Esse tipo de onda é o quê, Franquinho? É longitudinal. Quem que é assim? O som é assim, beleza? Tá. Aí existe o fenômeno da polarização, que é fazer a onda vibrar em uma única direção, que nós vamos ver detalhadamente ela na próxima aula. Mas o som não pode ser polarizado, sabe por quê? Porque somente ondas transversais podem ser polarizadas. E o som é longitudinal, então ele não pode ser polarizado. O que eu quero que você guarde no fundo do seu coração é que o som não pode ser polarizado. Por que o som não pode ser polarizado? Porque ele é longitudinal. Vocês guardaram isso no fundo do coração ou não? Beleza, tranquilos. Podem fazer um print, mas eu também vou fazer um print para vocês. Eu também vou fazer um print para vocês. Eu também vou fazer um print aqui para vocês, beleza? Tá. E esse print, como eu falei para vocês, eu já vou postar, tatua no braço, né? Que o som não pode ser polarizado. Isso daqui, esse print que eu acabei de fazer, quem quiser fazer o seu próprio print também, fica à vontade. Quem quiser fazer o seu próprio print, fica à vontade. Tcharam. Olha aqui, ó. Já está lá no grupo de vocês do Nerd. Não dá para ver, não dá para ver. Já está lá no grupo de vocês do Nerd. E eu também vou colocar esse print aqui lá no grupo de vocês do WhatsApp, beleza? No grupo do WhatsApp. Cadê? Top 10. Tá? Já está lá o print. Franco, você falou então que isso daí são as ondas mecânicas, certo? E outro tipo de onda, tem outro tipo de onda? Tem. Tem as ondas eletromagnéticas. Como que funciona? Vem aqui comigo. É outra classificação.
Vem aqui comigo, vem aqui, as eletromagnéticas. Eletromagnéticas. O que eu tenho que saber, Franquinho? O que eu tenho que saber sobre as ondas eletromagnéticas? O que é isso? O que é isso? Gente, da mesma forma que a matéria... Larga tudo, olha para mim. Da mesma forma que a matéria vibra, se você perturba a matéria e ela vibra, e essa propagação e essa vibração se propaga, acontece isso no mundo da energia também. Ah, no mundo energético? É. Então, além de acontecer no mundo da matéria, que é a onda mecânica, acontece no mundo da energia, sim. Quando você tem uma região de energia e você perturba essa região de energia, também essa região de energia oscila e essa oscilação se propaga. Mas como que é uma região de energia? Pois é. Você sabia que uma carga elétrica cria um campo elétrico? E se essa carga estiver em movimento, além dela criar um campo elétrico, ela também cria um campo magnético, uma carga elétrica. Então, a região que essa carga cria, a gente chama de campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é a região de energia. Campo eletromagnético. Campo eletromagnético. O elétrico e o magnético. Se você perturba esse campo eletromagnético, essa perturbação também se propaga. Franco, então esse campo eletromagnético é como se fosse a superfície de um lago. É. Só que é energia, não é matéria. O lago é matéria. Mas eu posso pensar assim, claro que você pode. O campo eletromagnético é como se fosse a superfície de um lago. Eu jogo uma pedra, ele oscila. É. E essa oscilação é uma onda eletromagnética. Exatamente isso. Só que lago gera onda mecânica, campo eletromagnético gera onda eletromagnética. Que louco. Mas não dá para ver, né? Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver, mas dependendo da frequência com que essa onda vem, ela pode bater na sua pele, pode estimular a produção de melanina. Ah, mentira, é verdade. É o que nós chamamos de ultravioleta. Dependendo da frequência com que essa vibração vem, ela pode bater na sua pele e pode queimar a sua pele. São as ondas de calor. Dependendo da frequência com que essa vibração vem, ela pode atravessar a sua pele, atravessar a sua carne, atravessar o seu nervo, mas vai ser barrada pelo seu osso. É muito utilizada na visualização interna na área da medicina. São os raios-x. E assim vai. E assim vai. São várias radiações. Dependendo da frequência, cada um tem um nome. Você está brincando? Sim, cada um tem um nome. Essa classificação delas, a gente chama de espectro eletromagnético. Mas a mais importante delas, por incrível que pareça, é a única que sensibiliza nossos olhos. Qual que é a única radiação eletromagnética que sensibiliza nossos olhos? É a luz. Deixa eu ver se eu entendi. Da mesma forma que existe uma onda importante lá nas ondas mecânicas, qual que é a famosinha lá das ondas mecânicas? É o som. Existe uma famosinha nas eletromagnéticas. Quem que é a famosinha nas eletromagnéticas? É a luz. Então o vestibular gosta, né, Franco, de comparar a principal mecânica com a principal eletromagnética. Claro que ele gosta. Claro que ele gosta, beleza? Mas vamos lá. O que vocês vão anotar no caderno de vocês aí? Tá. O Pedro fez uma pergunta. Onda eletromagnética precisa de matéria para se propagar? Então, Pedro, ela não precisa de matéria para se propagar. Não, ela não precisa. Então elas existem no vácuo. Elas existem. Por exemplo, a luz do Sol não chega até nós? Chega. E o que existe entre o Sol e a Terra? Vácuo. E as ondas conseguem chegar? Elas conseguem, então elas não precisam de matéria para existir. Isso é bom, né? Tá. Os raios UV são ondas eletromagnéticas? São. UV, Tainá, significa o que mesmo, gente? Ultravioleta. Franco, como que eu faço para saber todas as eletromagnéticas? Eu vou passar a classificação delas para vocês aí. Mas no primeiro momento vocês vão anotar no caderno de vocês o que são ondas eletromagnéticas. Anotem aí no caderno de vocês. Escrevam aí. São provenientes da vibração
são provenientes da vibração de um campo eletromagnético. São provenientes da vibração de um campo eletromagnético. Beleza? São provenientes da vibração de um campo eletromagnético. É importantíssimo você saber que existem no vácuo, É importantíssimo você saber que todas têm a mesma velocidade no vácuo. Todas têm a mesma velocidade no vácuo. Todas no vácuo. Então o vestibular, Franco, ele pode pedir, tipo assim, o vestibular pode pedir o que as ondas eletromagnéticas têm em comum no vácuo? Pode. O que as ondas eletromagnéticas têm em comum no vácuo? A velocidade. O que as ondas eletromagnéticas têm em comum no vácuo? A velocidade. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Que é de quanto? 300 mil quilômetros por segundo. O professor não precisa de matéria, mas pode se propagar em matéria. Exatamente isso, Júlia. Exatamente isso. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam em meios materiais e não materiais também. E pode acontecer dela não se propagar em alguns meios também. A luz. A luz se propaga através da parede? Não. A parede é um meio material? É. Então, a parede é opaca à luz. Mas o ar é transparente à luz. A luz atravessa o para-brisa de um carro? Sim. Por quê? Porque o vidro é transparente à luz. O calor se propaga através do vidro? Não, porque o vidro é opaco ao calor. Por isso, o efeito estufa. Por isso, o jardim botânico, uma casinha totalmente de vidro, a luz entra pelo vidro, porque o vidro é transparente à luz, a luz bate nas plantinhas, as plantinhas se aquecem e emitem calor. O calor tenta sair e não consegue, porque o vidro é opaco ao calor. Aí o calor fica preso dentro, e a temperatura ambiente lá fora do jardim botânico é baixa, é frio, e lá dentro é quentinho para as plantinhas viverem felizes. Entenderam como funciona essa paradinha? Muito bem. Professora, qual a unidade de medida ali, prof? Não dá para ver direito. Quilômetros por segundo. Beleza? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Quilômetros por segundo. Ok? km. Bem que o espaço aqui está pequeno. km por segundo. Ok? O que mais, Franquinho, que eu tenho que saber sobre essa criança? Sobre as eletromagnéticas? São todas São todas o quê, gente? O que as eletromagnéticas são? Transversais. Todas as eletromagnéticas são transversais. O som, longitudinal. A luz, transversal. Beleza, gente? O som não pode ser polarizado. Por quê? Porque é longitudinal. A luz pode ser polarizada. Por quê? Porque é transversal. O que achou? É assim que funciona a vida, beleza? Pergunta boa do Augusto. Todas as mecânicas são longitudinais? Não. Essa é uma pergunta muito boa. Quer ver, Augusto? Olha isso daqui, Augusto. Uma corda. Uma corda. Essa onda é transversal ou longitudinal? Essa onda é transversal ou longitudinal? Diga para mim, Augusto, Pedro Augusto, ela é transversal ou longitudinal? Ela é transversal. Ela é mecânica ou eletromagnética? A onda numa corda. A onda numa corda é mecânica.
Então, mecânica. Eu posso ter mecânica longitudinal e posso ter mecânica transversal. Isso. Eletromagnética, só transversal. De novo, eletromagnética, só transversais. Mecânica, posso ter transversais, como eu posso ter longitudinais. Mas a principal onda mecânica, que é o som, ela é longitudinal. Belezinha, gente? Tranquilaços? Tranquilaços. O que mais, Franquinho, que eu tenho que saber? Você tem que conhecer o tal do espectro. Espectro. O que seria esse espectro? É a classificação das ondas. A principal onda que eu tenho eletromagnética, qual é mesmo a principal onda eletromagnética mesmo, Franquinho? É a luz. A principal onda eletromagnética é a luz, certo? Tá. A luz, é importante você saber também, gente, que a luz ela é composta de várias, né? Tem várias componentes da luz. Vocês lembram qual é as luzes que nós conhecemos? Né? Quais são? É o vermelho, qual é a outra? O alaranjado, qual é a outra? O amarelo, qual é a outra? O verde, qual é a outra? O azul, o anil e o violeta. Essas são as componentes da luz branca, Franco? São. Repete para mim. Repito as componentes da luz branca. Eu vou repetir para você. Quais são? Qual é a primeira? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza, gente? Tá. Eu tenho que memorizar as bichinhas, Franco? Tem. Só que fica tranquilo, que você não precisa memorizar isso hoje. A gente vai bater muito em cima dessas teclas. Então, às vezes, você pensa assim, o Franco está me dando tantas informações, não estou conseguindo, não vou. Vai, sabe por quê? Porque a gente vai estar sempre batendo em cima dessas mesmas informações. Daqui uns dias a gente vai estar lembrando novamente que o som é longitudinal, que a luz é transversal. Daqui uns dias a gente vai estar repetindo as 7 cores da luz branca, a gente sempre. Daqui uns dias nós vamos estar falando novamente tudo o espectro eletromagnético. Essa é a grande sacada do nosso curso. A gente vai repetir bastante as mesmas coisas, beleza, gente? Então tá. Então vou repetir aqui. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha que interessante. Qual é o nome dessa? Vermelho. O que eu tenho antes do vermelho? Infravermelho. Antes do vermelho, infravermelho. Essa é a luz branca. Todas elas juntas dão a luz branca, beleza? Todas elas juntas dão a luz branca, ok? O que eu tenho antes do vermelho, Franquinho? Antes do vermelho eu tenho infravermelho. O que eu tenho depois do violeta? O que eu tenho depois do violeta? Ultravioleta. Ultravioleta. Antes do vermelho, infravermelho. Depois do violeta, ultravioleta. Tem lógica, né, Franco? Claro que tem. Claro que tem lógica. Claro que tem lógica. Beleza? Gente, eu vou aproveitar aqui e vou te dar mais umas informaçõezinhas aqui de gorjeta, tá? O infravermelho, ele também é chamado de ondas de calor, beleza? Calor. Então, infravermelho é conhecido como ondas de calor. Quando aparecer calor, você lembra do infravermelho. Ultravioleta, o que você tem que lembrar do ultravioleta? Você tem que lembrar do bronze. Que bronze, Franco? Bronzeamento, gente. Bronzeamento.
Quando você vai para a praia e fica toda bronzeada, você fica bronzeado devido a quem? Devido ao UV, ultravioleta. Só que também vale a pena você lembrar que é ele que causa, que ele causa? O câncer. Ah, é bom saber essas coisinhas, né, Franco? É ele que causa o câncer de pele. Beleza? É ele que causa o câncer de pele. É importante você saber esses detalhes aqui também, ok? Câncer de pele e o bronzeamento. Tá. O que mais? O que eu tenho antes do infravermelho? Antes do infravermelho, eu tenho as microondas. Microondas. Antes das microondas, ondas de rádio. Ondas de rádio. Ah, é bom saber, né, Franco? Tá, onde que existem essas ondas, Franquinho? Micro-ondas, você vai lembrar naturalmente do forno. O que mais que você vai lembrar? Micro-ondas. Celular. Ah, celular. É bom lembrar. Ondas de rádio. Ondas de rádio, você vai lembrar o quê? AM. Que mais? FM. Que mais? TV. Quando você capta o sinal da AM, da FM, da TV, aí são as ondas de rádio, beleza? Tá, que saudade de um bronze, olha só. Professor, como a gente consegue ver o sol se ele emite ultravioleta? E pergunta boa, Tainá. Gente, ultravioleta, primeiro, você não vê ultravioleta, ele é invisível. O único que você consegue perceber é a luz. Então, você não consegue olhar para o sol, Tainá. Se você olhar para o sol, devido à luz, a sua pupila se contrai e você não consegue olhar para o sol. A pupila se contrai. Beleza? Por isso que na época, em dia de eclipse, é perigoso, Tainá. Porque no eclipse, para de vir a luz. Se para de vir a luz, a sua pupila não se contrai. Para de vir a luz, mas o infravermelho e o ultravioleta continuam vindo. E eles podem queimar a sua retina. Por isso que é perigosíssimo no eclipse você olhar diretamente para o sol. Se você olhar diretamente para o sol, você tem grandes chances de queimar a sua retina. Porque quem aciona o nosso dispositivo de segurança é a luz. A luz aciona a pupila fecha, não entra luz, não entra infravermelho, não entra ultravioleta. Mas em dias de eclipse, deixa de vir a luz, a nossa pupila, coitadinha, acha que não está vendo nada, e vem o ultravioleta e o infravermelho queima a retina. Beleza? Então tá bom. O que mais, Franquinho, que é importante a gente saber? O que mais que é importante a gente saber, Franquinho? Conta tudo, não esconde nada. Vou te contar. Aqui para frente, eu tenho os raios X e os raios gama, vamos fazer letra grega. Gente, os raios X, os raios gamas, eles são praticamente, são bem parecidinhos. Eles são utilizados onde? Primeiro, eles causam câncer. Os dois causam câncer. Eles são ondas ionizantes. Eles são ondas o quê? Ionizantes. Ondas ionizantes são as que causam câncer, tudo bem? O que mais? Essas ondas, elas foram liberadas na bomba atômica. Bomba atômica. Essas ondas, elas são utilizadas na medicina. Raio-X é utilizado para visualização interna. Raio-X é utilizado para visualização interna, todo mundo sabe, né? Imagem, medicina de imagem. E os raios gama são utilizados na radioterapia, beleza? Na radioterapia, ok? Gente, é importante você saber que se você olhar da esquerda para a direita, as ondas da esquerda são assim. Eu vou mostrar sobre frequência. As ondas da esquerda são assim.
O que vocês estão percebendo? Isso aqui nós chamamos de frequência. Se você olhar da esquerda para a direita, qual dessas ondas que tem maior frequência? Se você olhar da esquerda para a direita, qual dessas ondas que tem maior frequência? São os raios gama. Os raios gama têm a maior frequência. Os raios X também, né, Franco? Também. Quem tem a menor frequência? São as ondas de rádio. As ondas de rádio têm a menor frequência. Agora eu vou te contar uma coisa aqui no cantinho. Presta atenção aqui nesse cantinho. Teve um cara chamado Planck. Já ouviram falar do Planck ou não? O Planck, ele disse que a energia radiante é HF. Energia radiante HF. Planck falou isso, Franco? Esse Planck, gente, ele é meio famosão. Ele é prêmio Nobel, ele é o pai da física quântica, beleza? Ele é o pai da física quântica, o Planck. O Planck. O Planck já caiu no Enem, aquela equação já caiu no Enem. E E é energia. Aquele H é uma constante que não vem ao caso, que quer dizer. O F é a frequência. O que aquela equação diz de tão importante para nós? Que energia proporciona a frequência. Quanto maior a frequência da onda, mais energia ela carrega consigo. Ondas de rádio, frequência pequena, pouca energia. Raios gama, frequência enorme, muita energia. Ultravioleta e infravermelho. Quem carrega mais energia? Ultravioleta. Quem carrega menos energia? Infravermelho. Violeta e amarelo. Violeta e amarelo. Quem carrega mais energia? A violeta. Quem carrega menos energia? O amarelo. Laser. Qual laser que carrega menos energia? Que é menos perigoso? Que você pode comprar em qualquer lugar, você compra. Você compra do camelô ali na 15, na Rua das Flores, aqui em Curitiba. Lá em Toledo, você compra no Paraguaizinho, que tem aquelas banquinhas. Aí em Campo Grande, que tem aluno de Campo Grande assistindo aula hoje aí, né? Que laser que você compra na banquinha? É o vermelho ou é o violeta? É o vermelho, porque o vermelho tem menos energia, porque ele tem menos frequência. O violeta é poderoso, o violeta é perigoso. Você sabia que tem laser que pode cortar metal? Mentira, tem laser que pode cortar metal. Se ele corta metal, é porque ele tem uma frequência muito grande, ele carrega muita energia. Alguém perguntou, professora, é comum cair a equação de Planck na federal? Não. Teoria pode cair, mas cálculo não, beleza? O que você tem que saber sobre a teoria de Planck? Que quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela carrega. Beleza? Tranquilos? Professor, é migué falar que se o vermelho pode deixar seco? Pode deixar seco, pode. Pode, se não é migué, não. Porque é o seguinte, porque vai direto na retina, ou não é? A não ser que sua pupila consiga fechar suficientemente. Porque a hora que vem a luz, porque o laser vermelho, ele traz a luz, é luz, né? E a hora que vem uma luz vermelha, a sua pupila vai fechar, vai se proteger, beleza? Ela vai se proteger. Mas se ela não fechar o suficiente, se estiver num ambiente mais escuro, ela demora para fechar. O laser pode entrar pela pupila e pode queimar a sua retina, beleza? Mas isso é claro. Se estiver num ambiente mais escuro, onde ela está totalmente aberta, se estiver num clarão assim, ela se contrai, dificilmente vai queimar a sua retina, beleza? Ok? Então, tá bom. Ó. Okay? Luz negra. Sobre luz negra, a gente vai fazer um comentário lá em Física em Termologia, beleza? Tá. A partir de onde pode ser letal? Então, Luana, depende da quantidade, viu, Luana? Não tem assim de qual vai ser letal, depende da quantidade. Uma pessoa que está fazendo radioterapia, ela usa raios gama.
para fazer tratamento. Então, é uma radiação muito forte, a pessoa não morre por causa da radioterapia. A pessoa tira raio-x, né, que é uma alta energia, não tem perigo, né, se fizer. Mas na bomba atômica, é liberada essa radiação em grande quantidade, aí causava câncer nas pessoas, tá ligado? Não. Então, depende da quantidade, beleza? Professor, é maior a frequência, mais energia. Exatamente isso, maior a frequência, mais energia. Guardar isso no fundo do coração,